Olá, alunos dos nonos anos do Colégio Positivo de Grupi. Aqui quem está falando é o professor Renato. Eu estou nesse encontro aqui hoje para que a gente possa dar sequência ao que nós iniciamos nos encontros anteriores. Lembrando que nos dois primeiros encontros nós vimos a ideia de radiciação, nós vimos as propriedades e posteriormente como calcular uma raiz quadrada para um número real. E nessa aula de hoje nós vamos ver um processo novo conhecido como racionalização de denominadores. Antes de nós iniciarmos essa ideia, é importante vocês lembrarem que quando eu escrevo qualquer tipo de expressão nesse formato aqui, ó, A sobre B, onde A é conhecido como sendo o numerador e é um número real qualquer, e esse B aqui ele é conhecido como denominador, e ele também é um número real qualquer diferente de zero, a gente chama esse conjunto da obra de fração. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que números que obedecem esse sentido aqui, ó, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 11, raiz cúbica de 10, raiz sexta de 2 e assim sucessivamente, esses números eles são chamados de números irracionais. Aí vocês devem estar se perguntando, professor, mas o que tem a ver fração com esse tipo de número? É porque muitas vezes a gente vai se deparar com um tipo de frações em que o denominador vai ser um número irracional. Por exemplo, aqui, ó, 1 sobre a raiz quadrada de 3, 4 sobre a raiz cúbica de 3, 9 sobre a raiz de 3 mais a raiz de 5. E é exatamente nesse tipo de expressão aqui que a gente vai usar a racionalização de denominadores. Que, na verdade, no que vai consistir? Vai consistir num método que nós vamos usar para tirar essa raiz quadrada aqui, ou a raiz cúbica, ou expressões nesse formato, da parte de baixo do nosso denominador, ok? Porque se nós fôssemos fazer a conta da forma que está aqui, ficaria um pouco complicado de se fazer, correto? Então nós vamos ver através de 3 casos. Neste encontro de hoje, nós vamos tratar do primeiro caso. Que caso é esse? É quando o meu denominador ele vai ser uma raiz quadrada. E a gente vai ver o que nós vamos ter que fazer para resolver esse tipo de situação. Certinho? Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Ó? No primeiro exemplo, eu tenho que resolver essa conta, onde na minha fração eu tenho a raiz quadrada do número 2. O meu objetivo é tirar essa raiz quadrada da parte de baixo do meu denominador. Para isso, eu vou multiplicar e vou dividir pelo um número. E esse número eu vou chamar de fator racionalizante. Aí você me pergunta, professor, mas como é que eu faço para achar esse fator racionalizante? É muito simples. Basta só você multiplicar e dividir, como eu já falei, pelo número que está aqui embaixo, que no caso aqui é a raiz quadrada de 2. Beleza? Então eu vou multiplicar e vou dividir pela raiz quadrada de 2, correto? Então, vezes a raiz quadrada de 2, dividido pela raiz quadrada de 2. E aí, para a gente resolver essa conta aqui, fica simples, ó. No numerador eu multiplico normalmente, então 1 vezes a raiz quadrada de 2 vai ser raiz quadrada de 2. E no denominador eu vou usar a ideia que eu já venho explicando em aulas anteriores. Vou conservar o radical, que no caso aqui é a raiz quadrada de 2. E vou fazer o que com o numerador, ou com os radicantes, desculpa. Eu vou multiplicar eles entre si, ó. Porque na verdade o que eu vou fazer? Meus radicantes aqui eles são iguais a 2, então eu vou pegar aqui 2 vezes 2 pela propriedade 1 que nós trabalhamos nos encontros anteriores, correto? Aí com isso o que nós vamos ter? Isso aqui vai ser igual, isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada, correto? De 2 vezes 2, só que 2 vezes 2 é quanto? É 4. A raiz quadrada de 4 você calcular, correto, gente? Então, aqui, ó, eu tinha que resolver 1 sobre a raiz quadrada de 2. Isso, para mim, é complicado de se fazer. Então, eu percebi que eu poderia usar um processo chamado de racionalização de denominadores, correto? E aí, eu multipliquei e dividi por um número, que seria esse número, a raiz quadrada de 2. E essa raiz quadrada de 2, o que foi que eu chamei ela? De fator racionalizante. Beleza? Aí, fiz continhas, vocês viram nas etapas aí anteriores. E aí, eu vou chegar a esse resultado final aqui, ó. Raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 4. Só que a raiz quadrada do 4 é quanto? É 2. E aqui acabou a minha conta. Veja bem que se você pegar 1 e dividir pela raiz quadrada de 2,
o resultado que você vai obter seria o mesmo que dividir a raiz quadrada de 2 por 2. Dá na mesma, correto? E esse processo ele é usado para que eu possa tirar, resumindo, que eu possa tirar essa raiz quadrada de 2 do meu denominador. Beleza? Próximo exemplo para vocês se habituarem. Aqui eu tenho 3 sobre a raiz quadrada de 5. O que eu vou ter que fazer? Encontrar o fator racionalizante. Quem seria ele? Nesse caso aqui, a raiz quadrada de 5. Então, eu vou multiplicar e vou dividir pela raiz quadrada de 5, correto? No denominador eu coloco raiz quadrada de 5 e no numerador também, do mesmo jeito. A raiz quadrada de 5 em cima, raiz quadrada de 5 embaixo. Aí aqui, na parte de cima, o que eu faço? No numerador, eu multiplico normalmente. Nesse caso aqui não dá para fazer nada, então eu só vou repetir os dois juntos, ó, 3 vezes a raiz quadrada de 5. Na parte de baixo eu vou conservar o radical, que no caso aqui é a raiz quadrada, e vou pegar 5 e multiplicar por 5. Feito isso, o que eu tenho? No numerador, 3 vezes a raiz quadrada de 5, e no denominador, o que eu tenho? Raiz quadrada de 25, porque 5 vezes 5 é 25. Ao final dessa operação, o que eu tenho? Eu vou ter 3 raiz quadrada de 5 sobre, quanto é que é a raiz quadrada de 25? 5. E aqui acabou a conta. Certinho, pessoal? Meu terceiro exemplo, o que eu tenho? 5 sobre 2 raiz quadrada de 7. Aí você fala, ah, professor, agora a situação é diferente. Engano seu. Porque quem está causando o problema aqui não é a raiz quadrada de 7. Então, essa raiz quadrada de 7, ele vai ser o meu fator racionalizante. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou multiplicar o numerador por raiz quadrada de 7 e vou dividir e vou multiplicar também o denominador por quem? Pela raiz quadrada de 7. E agora, o que aconteceu? Na parte de cima, eu só vou repetir o que eu tenho. 5 vezes a raiz quadrada de 7. Na parte de baixo, o que eu vou fazer? Vou conservar o 2, vou repetir o 2 e vou multiplicar pela raiz quadrada de 7 vezes 7. Correto? Em cima, eu vou repetir a estrutura, que é 5 vezes a raiz quadrada de 7 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 49. Quando nós fizermos a conta, no numerador vai ficar 5 vezes a raiz quadrada de 7 e no denominador vai ficar 2 vezes... Quanto é que é a raiz quadrada de 49? 7. Então, no final das contas, o que eu tenho? 5 raiz quadrada de 7 sobre 14. Beleza? E aqui acabou a conta. Lembrando que eu tinha que fazer 5 sobre 2 raiz quadrada de 7. Era complicado. Então, eu usei esse processo chamado de racionalização de denominadores. Ok? E, ao fazer isso, eu consegui chegar ao resultado final dessa operação. O que eu vou fazer? Esse exemplo 4 eu vou passar como sendo uma tarefa para vocês. E para vocês aprofundarem um pouco mais em relação ao que foi explicado nessa aula de hoje, vocês vão na página 15 do Caderno do Futuro, que existem mais atividades sobre esse assunto. Vocês vão responder que no próximo encontro. O que eu faço? Eu vou resolvê-los com vocês, vou corrigi-los alguns e vou iniciar o nosso segundo caso. Grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima oportunidade.